4 anos. O senhor viu, mas eu tenho 3 anos. Meu nome é Luiz Carlos, tenho 3 anos e 4 meses. Há 9 anos fui diagnosticado com diabetes tipo 2. Meu médico me indicou a cirurgia metabólica. Além de controlar o açúcar, ainda melhorei a pressão, o colesterol e de quebra perdi peso. Olha, nasci de novo. Sou Marcos Leão Vilas Boas, sou cirurgião bariátrico da Bahia, sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Estou aqui hoje, mais uma vez, para nós apresentarmos para vocês o nosso Bari Live. Nosso Bari Live, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que acontece todas as quintas-feiras desde o começo desse ano, antigamente era às terças, às 8 horas, impreterivelmente, para levar para vocês em casa, a população de uma maneira geral, um pouco mais de conhecimento sobre cirurgia bariátrica. Conhecimento qualificado, com autoridades, com cirurgiões, nutricionistas, psicólogos, clínicos, pessoas que lidam no dia a dia com cirurgia bariátrica e têm credibilidade e conhecimento para passar uma informação boa para vocês. Hoje nós temos um Bari Live muito especial. Nós temos aqui 2 cirurgiões que vocês estão muito acostumados a ver. Eles normalmente estão na minha posição aqui de fazer a mediação, de fazer a moderação. Hoje vamos ter o privilégio de ouvi-los. Temos aqui o Dr. Tiago Zego, que é cirurgião, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e um cirurgião com uma larga experiência em cirurgia bariátrica, e com o Dr. Felipe Rossi, também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ambos cirurgiões que militam aqui em São Paulo. O Felipe também em São Caetano do Sul, ele coordena o serviço de cirurgia bariátrica lá, o Tiago, mais aqui em São Paulo. E a gente vai trocar ideia aqui com vocês sobre o dia a dia do cirurgião bariátrico, quais as principais questões que os pacientes trazem, quais as principais dificuldades, como é que eles lidam no dia a dia dessa missão de tratar a obesidade mórbida. Vou abrir primeiro aqui para eles cumprimentarem vocês todos em casa. Boa noite, Marcos. Obrigado por ter me recebido. É muito interessante estar nessa posição hoje. Boa noite a todos. Eu acho que vai ser muito interessante o nosso bate-papo. Está aqui com o Felipe também. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Marcos, em nome da sociedade, você, presidente, pelo convite. É sempre bom poder estar conversando aqui à noite, hoje desse outro lado, diremos assim, debatendo um pouquinho. Muito obrigado pelo convite. Pois é, vou começar, você que já está com o microfone, Felipe. Como é que vocês têm visto, como é que você tem visto hoje a percepção da população em relação à cirurgia metabólica? Cirurgia metabólica que é uma alternativa para o tratamento do diabetes tipo 2, e a sociedade hoje está engajada numa campanha, vocês viram um vídeo há pouco com depoimento de alguns pacientes que completaram anos de cirurgia metabólica realizada. E como é que isso está chegando no consultório? Se você tem visto pessoas com diabetes buscando a cirurgia metabólica? Marcão, eu acho que hoje a cirurgia metabólica virou uma realidade. Eu acho que era algo que era desconhecido, a sociedade começou uma campanha muito importante esse ano, e eu percebo que esse tipo de informação tem chegado ao paciente, e o paciente tem procurado a gente muito no consultório. A cirurgia largou de ser uma cirurgia que exclusivamente se pensa no peso, né? Hoje a gente pensa na saúde do paciente. E a diabetes, como a hipertensão e outras comorbidades, é algo que tem levado muito paciente a procurar. Ele quer parar ou diminuir aquele remedinho que ele toma todo dia, ele quer melhorar a qualidade de vida dele, ele está procurando saúde. A gente conseguiu hoje, o que a gente já tem conseguido há muito tempo, de desvincular um pouco a cirurgia bariátrica, o que ela nunca foi, de a questão estética, e pensar numa questão de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde. Eu acho que os números têm aumentado, o número de cirurgias ou de pacientes que têm procurado a gente, principalmente por causa da cura do diabetes, tem sido muito satisfatório. Você diria que na sua vivência do dia a dia,
Você tem mais pessoas que te procuram por conta da doença ocasionada pela obesidade, pelos males, pela apneia, pelo diabetes, pela hipertensão, ou você acha que a maior procura ainda é mais pela questão da obesidade, da autoestima, das limitações? Eu ainda acho que a obesidade e a autoestima ainda tem um espaço maior dentro do consultório, mas eu acho que o número de pacientes que vem procurando pelas doenças vem crescendo vertiginosamente. Eu tenho percebido isso no consultório. Antigamente era muito relacionado ao peso, e acho que hoje a população se conscientizou que não é o peso, é mais a doença que vem associada ao peso, que é a hipertensão, que é a diabetes, a apneia do sono. Eu acho que hoje a gente ainda não tem a maior parte buscando só a doença, acho que ainda uma boa parte é do peso, mas esse número vem crescendo significativamente. Tiago, você nasceu já dentro da videolaparoscopia. Algumas pessoas mais antigas começaram a sua experiência em cirurgia bariátrica com procedimentos que tinham um corte no abdômen, um corte maior, e que, ao longo dos anos, evoluiu para quase totalidade, principalmente nos pacientes submetidos à cirurgia dentro da saúde suplementar, através da videolaparoscopia. Mas você já nasceu na laparoscopia, inclusive é filho do grande precursor da laparoscopia no Brasil, Dr. Maisego, que foi o indivíduo que trouxe, na década de 90, em 1990, a primeira cirurgia de vesícula por vídeo. E Tiago tem essa genética e já nasceu com a videolaparoscopia na cirurgia bariátrica. Você nota que a percepção de risco da população que busca a cirurgia bariátrica é uma coisa tranquila? Ou você ainda sente muito temor, as pessoas têm ainda uma percepção equivocada de que a cirurgia é uma coisa muito mais complicada do que é? Eu acho que a gente tem dois lados, né? Tem tanto o paciente que encara ainda a cirurgia como algo muito grande, uma cirurgia com bastante risco, até por memórias antigas de pacientes que foram operados há mais tempo. Então é muito comum pacientes falar, mas eu tenho um vizinho que operou há 10, 15 anos e está mal, e teve hérnia, enfim. Então, ainda algumas pessoas colocaram isso como um tabu, como algo muito grande e muito arriscado, e devagarzinho eles estão entendendo que o risco da cirurgia bariátrica hoje diminuiu muito, comparado até uma cirurgia da vesícula. Por outro lado, tem a outra questão, de que uma vez que é uma cirurgia muito padronizada, cresceu muito no Brasil, o Brasil é o segundo país que mais opera no mundo, bastante segura, a gente tem que tomar cuidado também para não banalizar a cirurgia e os pacientes entenderem que a cirurgia também tem riscos intrínsecos e que ele também tem que vestir a camisa e valorizar essa cirurgia, porque é uma cirurgia, por mais que minimamente invasiva, a gente faz por laparoscopia, em grande maioria dos lugares, não desmerecer a cirurgia, também fazer o repouso relativo e com calma com isso. Então, eu acho que a gente vive esses dois mundos, uma herança de uma cirurgia que era grande, né, uma cirurgia aberta, onde tinha bastante paciente que talvez tivesse complicações, e hoje uma cirurgia bastante segura, vamos dizer assim. Na sua rotina, qual é o tempo médio, normalmente, que seus pacientes ficam internados de uma cirurgia bariátrica? Dá alta normalmente quanto tempo depois? Via de regra, a gente deixa o paciente 2 noites no hospital. Mas o que o paciente tem que saber é que, assim, é o que eu falo para o paciente, que ele acorda da cirurgia e tem que andar. Então ele fala, mas como assim, uma cirurgia desse porte eu vou acordar e andar? Então realmente faz parte do tratamento. Então no mesmo dia, na hora que ele acorda da cirurgia, ele já está andando pelo hospital, no dia seguinte come. Lógico, tem outras equipes que dão alta no dia seguinte, mas isso é questão de protocolo de equipe. Na nossa equipe a gente deixa 2 noites no hospital, mas é uma cirurgia bastante confortável, do qual o paciente vai embora de pirona se necessário, né? Bastante confortável. Em casa, como é que é a rotina em termos do que ele pode e o que ele não pode fazer, normalmente, assim, você determina? Olha, geralmente o paciente vai para casa fazendo o dia a dia normal. Pode subir escada, pode andar, passear. A gente diz que é o andar tipo passeio. Já pode fazer, então, mesmo que não tenha acompanhante em casa, ele pode fazer os afazeres diários, tudo, mas normalmente a gente deixa uns 5 a 7 dias em casa, mais em repouso, sem dirigir. E muitas vezes com 7 dias já pode voltar aos afazeres corriqueiros, a não ser que não seja um trabalho braçal, vamos dizer assim. Bom. Felipe, em relação a esse retorno para casa, o paciente que vai para casa, acredito que isso é uma coisa bem frequente. Em relação à alimentação, por exemplo, como é que é a sua rotina em relação à dieta no pós-operatório, um paciente que faz uma cirurgia usual? A nossa rotina hoje, ela baseia-se principalmente em 20 dias de uma dieta líquida, né, líquida cremosa. O paciente sai do hospital basicamente com água, chá, gelatina,
água de coco Gatorade, entra com o caldo ralo ou no último dia do hospital ou já em casa, e isso vai vindo uma progressão com o tempo. No 7º dia ele entra com leite, depois ele vai entrando com as frutas batidas, e aí geralmente com 20 dias esse paciente passa com a nossa nutricionista no consultório, e aí dependendo de como tiver essa aceitação, ele vai evoluindo aos pouquinhos. Tá. Nós temos hoje 2 grandes cirurgias com resultados muito bons, que são as 2 cirurgias mais realizadas no mundo, que são a gastrectomia vertical, que é a cirurgia que a gente mexe apenas no estômago, e o bypass gástrico, a cirurgia que a gente mexe no estômago e mexe um pouco no intestino também, desviando o alimento. Essa é a mais realizada no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Como é que é a sua casuística normalmente? Você tem uma preferência, mais uma do que a outra? Eu acho que é muito individualizado paciente a paciente. O que eu converso sempre com o paciente na primeira consulta a gente vai fazer alguns exames, eu entendo o perfil do paciente, e depois a gente vai caracterizar qual paciente cabe cada cirurgia. Eu compartilho um pouco com ele da decisão. Então, eu deixo muito claro, tem pacientes que eu vejo que o bypass é a melhor cirurgia e ponto final, tem outros que eu acho que a sleeve, que são casos menores, tem a melhor cirurgia, e tem alguns pacientes que ele pode escolher, dependendo da comorbidade dele, dos sintomas que ele tiver, ele pode ter uma opção. Hoje a minha casuística gira em torno de 70% bypass, 30% sleeve. Eu acho que está em torno disso. Ainda eu considero o bypass a melhor cirurgia que tem, a mais completa que tem, então eu tendo a fazer um número maior de bypass. Tá. Se você acha que o bypass é melhor, para quem que você indica, então, a gastrectomia vertical? Eu indico geralmente a gastrectomia vertical para pacientes que têm um IMC mais limítrofe, próximo de 35, sem doenças metabólicas, mas com doenças ortopédicas. Então, por exemplo, paciente que tem um excesso de peso, que tem uma hernia de disco, uma artrose de joelho, eu acredito que aquela cirurgia pode trazer um benefício. Não descarto o bypass, não acho que aquele paciente não pode fazer o bypass. Ele é compartilhado, eu levo muitas vezes o paciente e a gente toma uma decisão em conjunto. Você, Thiago, como é que é a sua escolha? Você compartilha também ou você... Porque outro dia eu vi muitas vezes o paciente, alguns têm a decisão ou um pré-conceito sobre o que é que ele quer, mas muitas vezes ele quer que você escolha, né? Como é que é a sua conduta em relação à escolha do tipo de cirurgia, que é um momento importante da consulta? Do mesmo jeito que o Felipe falou, eu opero mais ou menos 70% de bypass e 30% de gastrectomia vertical. Gosto bastante da gastrectomia vertical também, que o pessoal conhece mais como sleeve. Eu digo para o paciente que a gente escolhe a técnica junto, mas a última palavra é minha, uma vez que a gente que estuda isso, né? Eu não acho que o IMC é o determinante para a escolha da técnica. Até isso eu converso com alguns colegas médicos que me indicam, eu quero gastrectomia vertical porque esse paciente não tem que perder muito peso. Isso também não é... A quantidade de peso que o paciente tem que perder, isso é muito relativo. Eu gosto da gastrectomia vertical nos extremos de idade, mulheres que ainda vão engravidar, não tem refluxo. Quando tem refluxo, para mim é proibitivo fazer a gastrectomia vertical. Diabetes, eu prefiro o bypass. Faço mais bypass, assim como de modo geral o Brasil de modo geral faz. Paciente que vai fazer transplante hepático, prefiro a gastrectomia vertical, na verdade é uma das indicações. Enfim, cada caso é um caso, a gente decide junto. São duas cirurgias muito boas e para cada paciente a gente tem que escolher com calma. Tá, Felipe. Em relação às 2 cirurgias que existem, você muda a sua rotina de cuidados no pós-operatório? Você diria que é muito parecido? Como é que é? São muito parecidos. Eu acho que eu não mudo praticamente nada. Tempo de dieta é igual? Tempo de dieta é igual, recuperação é igual. Suplementação vitamínica? Também não mudo em nada. Eu acredito que... Eu sei que tem algumas pessoas que falam, a gastrectomia vertical talvez não precise de uma suplementação vitamínica ideal. Eu discordo, eu acho que as 2 precisam de suplementação vitamínica ad eterno. O meu acompanhamento no consultório é o mesmo para os 2. Os exames são pedidos mesmos para os 2. Eu faço igualzinho, não mudo em nada de um paciente para o outro. Você, Thiago? Também é igual. Os 2 pacientes seguem a mesma rotina. E importante isso que o Felipe falou, de que a gastrectomia vertical não precisa de vitamina, isso é lenda, né? A gente sabe da diminuição das células intrínsecas, a diminuição da acidez e a diminuição de absorção de algumas vitaminas. Então, é igualzinho a minha conduta para os 2 tipos de cirurgia. Tá. Quando os pacientes chegam assim... minimizando muito a questão do acompanhamento multidisciplinar. Como é que vocês... Porque isso é uma rotina, né? Às vezes, doutor, eu não quero
Eu não quero... Por que eu vou passar no psicólogo? Como é que você lida com isso? O que eu converso com todo paciente, Marcão, é assim. Eu acho que o paciente, quando ele chega lá, ele precisa entender que a gente está tratando uma doença chamada obesidade, que é a primeira. Essa doença tem um acompanhamento que ele vai precisar ser crônico, que ele vai precisar ser para a vida inteira. Esse paciente, eventualmente, ele sabe que se ele já teve milhões de tentativas e que todas essas tentativas se frustraram até o momento que ele chegou ali buscando uma cirurgia e uma opção cirúrgica para a gente. Então eu deixo sempre muito claro para ele que se ele quer mudar, ele vai ter que acompanhar com essa equipe multidisciplinar. Porque ele já tentou um monte de outras coisas, ele já fez um monte de outras coisas e aquilo levou ele a ganhar peso e levou me procurar para operar. Se ele manter a mesma conduta que ele teve antes para depois da cirurgia, eu já explico que não vai ter. Ele sabe que ele tem um componente de ansiedade, ele sabe que ele tem um distúrbio alimentar. A gente é colocar o paciente na posição dele perceber que ele não chegou naquele peso à toa, ele tem erros. Mas aí se o paciente chega para você, sim, doutor, mas se eu conseguisse mudar os hábitos facilmente, eu não precisava operar. Sim. O que a cirurgia me ajuda nisso? O que eu acho que a cirurgia ajuda você nisso é que ela acelera um processo e te dá uma autoestima para continuar. Um exemplo que eu uso simples para todo paciente o paciente geralmente que é obeso, quando ele tenta fazer uma dieta, ele vai lá e fica uma semana se alimentando direitinho, ele come certinho, ele toma medicação, ele faz tudo certinho. Chega o final da semana, ele perdeu 1 quilo, 1,5 kg. Chegou o final de semana, tem um churrasco de amigos, uma festa de amigos, aquilo, 1 quilo que ele se matou para perder, ele ganha novamente. E aquilo acaba desanimando ele para seguir em frente. O que eu digo que a cirurgia vai dar para ele é isso, é a proposta dele, como se fosse um gatilho para ele continuar, acelerar aquele processo de perda de peso. Aquilo vai levar uma autoestima para ele e o que a gente percebe no consultório sempre que aquele paciente sobe na balança, que 10 dias depois, 15 dias depois, 30 dias depois da cirurgia, ele fala, olha, vou continuar, porque está tendo resultado. Deixa eu gerar polêmica aqui. Veja bem, o indivíduo foi para o spa. Foi lá com 120 quilos, saiu de lá com 85, com a autoestima lá em cima. Mas a gente sabe o que é que acontece. Em poucos meses ele já recuperou quase tudo de novo. Sim. O que é diferente na cirurgia bariátrica? O que a gente sempre tem que explicar ao paciente, até hoje num dos congressos que a gente discute, é que o paciente é portador de obesidade, assim como portador de diabetes. Então, quando ele entender que isso é uma doença e que a cirurgia é um dos recursos para a gente tratar, mas é uma doença multifatorial, aproveitando o gancho da questão inicial, ele precisa do acompanhamento multidisciplinar, mas a cirurgia bariátrica, ele tem que entender que não é só que não cabe comida. Ela muda várias dinâmicas no corpo, muda vários hormônios do qual o paciente não tem fome. Então, muda o metabolismo do paciente. Tem alguns trabalhos mostrando que o ratinho, antes de operado, tomava água com açúcar depois. Então, tem pacientes que chegam para a gente e falam, nossa, mas você operou meu cérebro, porque antes eu não gostava antes eu só gostava de hambúrguer, agora, então, para ele manter a dieta e perder peso pós-cirurgia é completamente diferente do que só um spa. Perfeito. É exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque as pessoas, às vezes, imaginam, eu não vou conseguir mudar. E, bom, se a gente fosse operar só santo, que muda, a gente teria um fracasso em 95% dos pacientes, né? Sim. A verdade, a gente sabe hoje que existem hormônios, existem alterações na flora intestinal, existem uma série de mecanismos de percepção de paladar, etc., que fazem com que o indivíduo simplesmente não queira. Né? E a restrição que ele tem no início, ele com o passar do tempo perde. Ele mantém o que é a saciedade. Né? Tem uma pergunta aqui do público. É uma pergunta da Jamile Monique. Ela pergunta se é comum pacientes com IMC acima de 50 precisar de UTI, por quê e quais riscos? Primeiro, assim, se os pacientes em geral vão para a UTI, você, Thiago? Quase nenhum. Quase nenhum. Quase nenhum. Você? Não, geralmente não, é exceção da exceção. É exceção da exceção. E quando eles têm mais de 50, ou seja, mais de 50 nós costumamos chamar de pacientes superobesos. São pacientes que têm um grau de obesidade maior, em geral têm uma comorbidade, ou seja, mais doenças associadas. Nesses pacientes, vocês têm como rotina colocar na UTI ou não? Também não. Não, quando ele tem associado a apneia do sono grave, alguma outra comorbidade, não só o IMC é fator preditivo para mandar para UTI, Qual dessas comorbidades é a que mais te preocupa no transoperatório e no pós-operatório? Entenda? Porque tem a do transoperatório é que atrapalha o cirurgião fazer a cirurgia. E a do pós-operatório é que lhe preocupa nas primeiras horas, né, nos primeiros dias.
A meu ver, nessa fase inicial, são as questões respiratórias e ventilatórias e circulatórias, né? Então, aquele paciente que eventualmente tem alguma tendência a ter trombose, coisa assim. Então, são os problemas ventilatórios, a apneia do sono, inclusive. Então, se ele está no quarto e não na UTI, não tem médico lá, então se ele tiver uma apneia do sono severa, né, à noite. Ou problemas circulatórios que pode levar a uma trombose como exceção. Lógico que a gente cuida para isso. Só falando de trombose, eu cresci na cirurgia bariátrica nesses 20 anos com muito medo de trombose, com muito medo de embolia. A gente aprendia isso. O paciente obeso vai ter muita embolia. E na prática a gente não verifica isso. Sim. Na prática é muito raro. Como é que você vê isso? Primeiro que a gente usa todas as medidas possíveis para evitar, né, os hospitais, não só os hospitais, como as equipes cirúrgicas têm protocolos para diminuir... Você acha que o cirurgião bariátrico é um indivíduo que toma mais cuidado para evitar trombose? Eu não vou dizer que a média. Eu não vou dizer que a gente toma mais. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu acho que o cirurgião. Eu não quis criar polêmica, mas eu tenho certeza. O cirurgião bariátrico, pelo perfil do nós paciente. Nós somos cirurgiões gerais também. Você conhece cirurgião geral que manda o paciente colocar meia elástica, que coloca sistema de compressão pneumática intermitente, que fica no pé do doente para andar logo, que manda ele ir para casa com heparina de baixo peso molecular por mais uma semana, por exemplo? Não, é incomum, na verdade. Incomum. E também as pessoas têm que saber que a cirurgia bariátrica hoje é uma cirurgia de 1h30, 1 hora. Então, não é mais aquelas cirurgias gigantes. Lógico, se a gente estiver falando de um super obeso diferente, mas é uma cirurgia que hoje em dia quase não tem trombose, como você disse, né? Eu puxei a pergunta pensando que você ia me falar do fígado. Dos pacientes com grandes fígados, esteatose, que é o que mais atrapalha o cirurgião no intra, né? No intraoperatório, Quando você pega um paciente que tem um fígado muito grande, o que é que você manda ele fazer em casa? Você vai fazer uma cirurgia bariátrica, muitas vezes não sabe. Se o cirurgião está dizendo, olha, seu fígado está grande, seu fígado está inchado, cheio de gordura, você precisa melhorar esse fígado para chegar na cirurgia e ter uma melhor qualidade para o seu cirurgião, que vai implicar em menos riscos. O que é que você fala para o seu doente, Felipe? Eu peço sistematicamente para os pacientes perderem peso antes da cirurgia. Explico para eles... Quanto você manda eles perderem? Tem um número mágico ou não? Eu não tenho um número mágico, eu peço uma média de 5% do peso. Entretanto, pacientes que têm esteatose mais severa, que é essa gordura do fígado em maiores quantidades, eu tento ver se a gente consegue ter uma perda de peso de 10% daquele paciente, tá? Você protela a cirurgia se esse paciente não está conseguindo isso? Dependendo do caso, eu protelo. Eu acho que é o risco do paciente. Tem um paciente aqui com MC de 60, cheio de problema vascular, o fígado grande, diabético, apneia do sono severa. Qual é a sua conduta normalmente? Você manda ele perder peso, manda ele colocar um balão antes, manda ele para um spa, faz algum tipo de conduta diferente? É muito, acho que, individualizado paciente a paciente. A rotina de perder peso eu peço para quase todos os pacientes. Eu tento auxiliar esses pacientes a diminuir um pouquinho a gordura do fígado usando metformina. É uma rotina que eu uso no meu consultório para tentar ajudar isso. Mas também a gente tem que balancear um pouquinho também o risco daquele paciente, como que ele está, quais são as doenças que ele tem. Mas a rotina de perda de peso, até porque se você não pede para esse paciente perder peso, ele também vai para o outro lado. Algumas vezes ele chuta o balde e ganha peso, que pode atrapalhar muita gente. Mas voltando naquela frase que a gente falou lá atrás, no comecinho, a gente tem que compartilhar o risco. O paciente tem que entender que ele perder o peso facilita para mim a cirurgia e diminui o risco para ele cirúrgico. Então eu acho que isso tem que ficar muito claro para o paciente. Ele tem que fazer parte desse processo. Não é ele chegar, a gente vai operar e resolver. Ele tem que entender que isso agrega para ele menos risco e mais vantagens para ele no pós-operatório. Perfeito. Indo no outro oposto aqui, Thiago. As pessoas acham, às vezes, que quando nós operamos, principalmente agora com a metabólica, que nós operamos indivíduos com grau de obesidade bem pequeno, mas com grau de doença metabólica bem grande. Então, o diabetes tipo 2 não necessariamente ele está atrelado a graus de obesidade muito grandes. Quanto maior o grau de obesidade, maior a probabilidade de diabetes, mas a média de diabetes tipo 2 é 30 de índice de massa corporal. Então, quando a gente opera indivíduos com índice de massa corporal mais baixo, existe uma percepção, às vezes, da população que o paciente vai emagrecer demais e tal. Como é que é a sua vivência em relação a isso? Você pode dizer para as pessoas em casa? Atualmente, esses pacientes menores ainda têm sido a exceção, uma vez que, por mais que o CFM já aprovou, a ANS ainda não liberou, então a gente tem uma certa dificuldade.
Porém, eu explico para o paciente que, independente de ser uma cirurgia metabólica ou a cirurgia bariátrica dos grandes obesos, a parte dele participar, como o Felipe falou, do paciente ser participativo no processo, é igual. E muitas vezes o paciente não tão grande, ele tem um perfil metabólico, ou seja, aquela barriga dura, que às vezes é tão difícil quanto um super obeso. Então o paciente, independente do tamanho, ele tem que entender que ele é participativo no processo. E que a cirurgia metabólica não vai deixar ele magro ao ponto de... O nosso medo, eu sempre falo para o paciente, é que ele volte a ganhar peso e não que ele perca peso demais. Não é o que a gente vê na prática, paciente ficando desnutrido ou coisa do gênero, né? Certo. A Fátima Amorim, ela fez a cirurgia em 2004 e diz que tem um anel. Tá? Ela primeiro está perguntando como é que é, se isso é bypass, se isso é capela. É muito importante as pessoas diferenciarem banda de anel. Às vezes eles entendem. Mas o anel era colocado na técnica de bypass gástrico tradicional. Colocava-se um anel, mais ou menos, já tem mais de 10 anos que não se coloca esse anel. A maioria das equipes, são poucas equipes que ainda colocam. Que era um anel de silicone que ficava no estômago para limitar a passagem de alimento. Nem sempre se preconiza tirar esse anel, a não ser que o paciente comece a ter entalos, ou às vezes ele até está voltando a ganhar peso, recidivando a obesidade que a gente chama, e muitas vezes é por causa do anel, porque ele não está passando proteína, carne e tudo, então o paciente engana com shakes ou com carboidrato, então às vezes é indicado retirar o anel sim. Você conviveu, Felipe, muito com muitos pacientes que têm anel? Convive ainda? Eu, no comecinho quando eu estava acadêmico, ainda acompanhava meu pai, eu vi muita cirurgia com anel. Depois, na minha experiência, eu acho que eu nunca coloquei um anel numa cirurgia bariátrica. Mas no consultório eu tenho tirado muito anel. Eu me esqueci de falar também, nós temos aqui um outro filho de um outro grande cirurgião bariátrico, o Dr. Marçal Rossi, ex-vice-presidente executivo da sociedade, um indivíduo com uma experiência larguíssima também em cirurgia bariátrica. Então, 2 filhotes da cirurgia bariátrica, que hoje são 2 graúdos da cirurgia bariátrica. Eu tenho tirado muito no consultório. Tirado muito no consultório. Essa paciente aqui está falando que o anel dela migrou para dentro do estômago. Tá. E o endoscopista quer tirar por endoscopia. Eu acho que é factível. Depende do anel, acho que seria até Depende a melhor... Uma boa oportunidade para tirar, né? Uma boa uma cirurgia. Exatamente. Depende do endoscopista e de como o anel está migrado. O que eu acho, possível, Marcão, até para falar de anel, que tem que até quebrar um pouquinho a barreira, tem muito paciente que nos procura com anel das cirurgias antigas e acha que quando você propõe tirar, ele acha que ele vai tirar e engordar tudo de novo. Às vezes acontece o contrário. Exatamente. Então, ele tem que entender que esse anel, ele não é um anel que faz o paciente engordar. Tanto que hoje a gente usa a cirurgia sistematicamente sem o anel e os pacientes têm resultados até melhores do que tinha antigamente. Antigamente as pessoas achavam que você tinha que impedir o indivíduo de comer. Hoje a gente vê que os pacientes comem razoavelmente bem depois da cirurgia. A vida pós-cirúrgica é completamente normal. Completamente normal. O paciente come de tudo, só que em quantias modestas, né? Então tem que tirar esse tabu de que o paciente não vai ter vida social, etc. E como a gente falou no início, a cirurgia ela não é puramente restritiva, né? Que não cabe. Realmente o paciente tem saciedade pela questão hormonal. Com relação ao álcool, por exemplo, como é que vocês lidam com o álcool no pós-operatório dos seus pacientes? Vocês liberam depois de um tempo, não liberam? Como é que é você? Eu busco proibir o álcool, pelo menos nos 3 a 6 meses, mas depende muito do perfil do paciente. Se você percebe que é um paciente mais compulsivo, que já bebia álcool, o que a gente vê na prática, aquele paciente que não bebia, dificilmente ele começa a beber. Só que o alcoolismo pós-cirurgia bariátrica é um dos maiores medos, pelo menos a meu ver, e para mim é uma das falências da cirurgia bariátrica, porque a gente resolve um problema e acaba tendo outro. Então, quando aquele paciente que já bebia é mais compulsivo, eu proíbo firmemente. Mas você não acha que esses pacientes que exacerbam um pouco o álcool, eles não já tinham um comportamento de adicção, ou seja, bebiam muito, comiam muito. Depois da cirurgia, a cirurgia trata o comer, não trata o alcoolismo. Se ele bebia muito, ele vai continuar bebendo muito. Eu acho que a gente tem que separar isso. Muitas pessoas associam o aumento do número de bebida alcoólica à cirurgia bariátrica.
Eu não vejo uma relação muito direta disso. Sem dúvida. Eu acho que o paciente é o que você falou. Acho que esse paciente já tinha uma tendência. O que acontece muitas vezes é que essa percepção, antigamente aquele paciente tinha um MC grande, ele tomava uma grande quantidade de bebida alcoólica e ele não ficava embriagado. Como ele diminuiu a massa magra dele e diminuiu a massa gordural dele, quando ele ingere uma quantidade até menor ou igual, aquilo acaba levando a um impacto maior para aquele paciente. O que eu acho importante falar é assim, que o paciente, mais uma vez, tem que entender que a equipe multidisciplinar é obrigatória. Eu falo com o paciente que isso é um casamento com a equipe multidisciplinar também. Só falando sobre o álcool, também acontece que o paciente absorve mais álcool, então ele tem que tomar mais cuidado. E muitas vezes, antes, ele bebia, comia junto, bebia água também. Agora, ou ele come ou ele bebe. Então, muitas vezes, se ele escolhe por beber álcool, muitas vezes não cabe o alimento também. Então, a chance de ele ficar bêbado mais fácil acontece. Tem uma coisa que eu digo, você tem 150 quilos e bebe 150 ml de uísque, você está tomando 1 ml para cada quilo de peso. Se você perdeu 50 quilos, você agora tem 100 quilos, acompanha o raciocínio. Tinha 150 quilos, agora tem 100. Bebia 150. Para você beber a mesma coisa que bebia antes, você tinha de diminuir para 100. E assim mesmo, você vai absorver com mais facilidade, então o efeito vai se mostrar com mais facilidade. Então isso é uma coisa que as pessoas têm de ter cuidado. As pessoas precisam entender que precisam modificar seus hábitos de vida e controlar um pouquinho mais todos esses hábitos, né? Na prática, o que a gente vê é que as pessoas fazem acompanhamento multidisciplinar 1 mês, 2 meses, um ano, né? Como regra, né? Claro que tem aqueles que levam 20 anos indo para psicólogo e nutricionista. Como é que você faz, Felipe, no seu dia a dia, para fazer com que esse indivíduo tenha uma maior adesão ao acompanhamento multidisciplinar? Sinceridade, é muito difícil isso, você buscar isso dos pacientes. Eu acho que é consulta a consulta tentar mostrar para aquele paciente o que ele pode perder ou voltar a ter se ele não fizer acompanhamento multidisciplinar. Eu acho que é de pouquinho em pouquinho, é pitada em pitada, é toda consulta você conversar com o paciente, mostrar os prós que ele tem vindo, mostrar os contras se ele não acompanhar. Muitas vezes fazer uma busca ativa desse paciente é difícil, mas algumas vezes faz da busca ativa. Você tem alguma estratégia específica para isso? Eu tenho assim o hábito de eventualmente a gente ter um controle na clínica. Se aquele paciente desaparece muito, as meninas fazem o acompanhamento, dão uma ligada, vão atrás. Isso acontece. Mas a gente tem um problema também que muitas vezes o paciente tem convênio, não libera, ele perde o convênio, ele troca o convênio. Então a gente tem uma certa dificuldade de fazer esse follow-up. Mas é uma dificuldade. Eu acho que tem que ser consulta a consulta, pouquinho em pouquinho. Tanto que eu tento, principalmente nos primeiros 2 anos, manter aquele paciente bem perto de mim. Porque se você escapa muito ele vai embora. Tiago, hoje a gente vê a internet aí repleta de informações. Informações boas, informações ruins. E esse, inclusive, é um papel da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É trazer informação qualificada, sem tendenciosidade. Tá? A gente não está aqui para convencer ninguém a operar, apenas para mostrar que existe um caminho seguro, e que o caminho seguro é fazer um acompanhamento com pessoas sérias, com pessoas comprometidas com o tratamento da obesidade mórbida. Como é que chegam normalmente os pacientes que chegam às vezes cheios de informação? Passou com o Dr. Google e, se duvidar, sabe até dar ponto mais do que você. Como é que você lida com esses doentes? Sempre as consultas com o paciente que porta obesidade são consultas mais longas. E eles vêm, invariavelmente, com essas técnicas milagrosas que tem na internet, técnicas sem corte, etc. E eu sempre falo para o paciente, se hoje eu quiser colocar no Google que eu tenho uma pílula mágica que ele vai ficar magro, amanhã está no Google. Então, ele pode olhar em qualquer site, qualquer lugar, mas a dúvida traga para a gente. E a gente faz palestras mensais para os pacientes, eu coloco nos slides para procurar o site da sociedade, procurar o BariLive, porque tem fontes de informações concretas, informações boas. E, obviamente, eu tento desmistificar algumas coisas dos quais eles leem na internet. Mas a gente fica, às vezes, um pouco refém, porque poucas pessoas colocam as notícias boas, né? Enfim. E, assim, o que é que você acha que é o maior medo do paciente no pós-operatório? Felipe, pense aí. Medo do paciente no pós-operatório? Acho que quando ele vem, principalmente de informações da internet, o primeiro medo que ele tem, que a gente tenta desmistificar um pouquinho,
do pós-operatório recente é da famosa fístula. Ele chega com a doutora fístula. O que é fístula? A fístula é basicamente uma comunicação que cria-se, ou uma abertura que cria-se no novo estômago, ou naquela junção entre o estômago e o intestino, que comunica que aquela secreção que teria que estar passando por dentro do tubo digestivo sai... Abre um buraquinho no estômago. Um buraquinho no estômago e vai para fora. Essa secreção, E aí isso causa uma infecção. uma infecção. Esse é o grande medo deles. Tanto que alguns me E perguntam... qual é a frequência que isso acontece? Olha, em números exatos eu não sei te dizer, mas hoje eu não lembro, graças a Deus, quando foi a última fístula que eu tive. Atualmente é muito raro. É muito raro. No passado chegou a 1,5%, em alguns casos até 2%. Acho que os grampeadores evoluíram muito, né? Sim. A técnica cirúrgica evoluiu muito e hoje é muito raro a gente ver isso, mas ainda acontece em alguns casos, principalmente uma das cirurgias. Mas é muito incomum, né? A gente não vê isso mais no dia a dia com frequência. Como é que você faz com o paciente que chega querendo operar rápido? Doutor, é o seguinte, eu estou aqui, eu já estou com os exames todos prontos, porque eu tive no outro médico, no clínico, ele me pediu todos os exames, eu estou decidido a operar. Eu quero operar na semana que vem. Existe um tempo de preparo com a equipe multidisciplinar? Existe um tempo para o paciente depurar isso? Como é que funciona isso para você? Olha, via de regra, o paciente, quando passa na primeira consulta comigo, geralmente demora em torno de 2 meses para ele ser operado. Lógico, tem as questões dos exames, etc. Mas mesmo que ele já veio com tudo em mãos, ele tem que passar na equipe multidisciplinar da nossa clínica. A gente tenta exigir que ele passe na nossa equipe. E depois de ele bem preparado, o interessante de passar na equipe multidisciplinar da mesma clínica, que a própria equipe conversa com a gente, não, vamos melhorar a dieta desse paciente, esse paciente é vegetariano, enfim, tem um preparo e não dá para dizer de tempo, isso pode demorar 1 mês, uma semana, depende do paciente, claro, e depende do tempo que ele leva para fazer essas consultas, mas sempre tem um tempo inicial para Eu uso uma frase para alguns pacientes, porque tem alguns pacientes que chegam querendo atropelar as coisas, para você operar, eu falo, calma. Você não conseguiu a obesidade da noite pro dia e você não vai resolver sua obesidade da noite pro dia. Eu acho que o que o Thiago falou, a equipe multi é o que vai definir. Você vai mandar para nutricionista, você vai mandar para psicólogo. Claro, eles têm um bom senso ali de tempo, mas eu acho que a média hoje gira em torno de 45 dias, 60 dias a gente está operando um paciente. E me diga uma coisa, você tem um paciente que ele quer muito operar, mas ele chega acompanhado do familiar que é radicalmente contra a cirurgia. Doutor, eu trouxe aqui meu marido, que ele não quer que eu opere, tá? Mas eu quero muito operar. Meu marido acha que é perigoso, não quer, diz que eu estou bem assim. Como é que você lida com um familiar que é contra a cirurgia? Olha, Marcão, graças a Deus eu tenho tido pouco desses que têm aparecido no consultório. Mas eu acho que aí entra algo que eu particularmente gosto muito, e eu falo que ele é para o paciente, mas eu acho que mais para o paciente é para o familiar, que são as palestras. Eu acho que as palestras a gente... Como é que funciona essas palestras? Então, a gente tem o hábito de ter uma palestra mensal, uma vez por mês. Essa palestra a gente explica um pouquinho em termos mais fáceis, como é a cirurgia, desde o diagnóstico, como é feito esse acompanhamento pré, pós-operatório. E no final da palestra vão alguns pacientes que já operaram para o paciente aberto, para tirar dúvidas. E eu acho que aí, a hora que o marido acompanhante olha alguém ali, vê o resultado, o que mudou, o que ele ganhou de saúde, o que ele ganhou de perda de peso, eu acho que você acaba desarmando um pouquinho aquele familiar. E quando chega, Thiago, aquele paciente que diz assim, olha, doutor, eu estou querendo operar, mas eu tenho uma prima que engordou tudo de novo. Então, estou com medo de fazer esse negócio e perder meu tempo. Estatisticamente, são poucos os pacientes que voltam a ganhar peso, né? E eles têm que entender, eu falo ao paciente que a cirurgia é uma ferramenta para ele, né? Eu passo que 80% da responsabilidade de manter o peso é do paciente. Existe, a gente brinca, uma lua de mel lá, 1 ano, 1 ano e meio, que tudo dá certo, mesmo que o paciente faça errado. Mas ele vai ter que vestir a camisa, mudar os hábitos, e como o Felipe falou, o fato do paciente voltar com frequência na equipe, ou até comigo ele volta anualmente, tudo é um jeito da gente mostrar para ele, puxando a orelha, etc. Mas ele tem que entender que existe pacientes, né? Cada um é um e tem que... Normalmente quando o paciente vem com isso, fulano aconteceu isso, fulano desnutriu, fulano...
Mas como que ele está acompanhando? Ele está acompanhando, ele está fazendo dieta, ele mudou os hábitos? Ah, não. E aí ele percebe que muitas vezes o culpado, entre aspas, é aquele paciente que não fez o que deveria ter feito, né? E o famoso dumping? Como é que você vê o dumping, Felipe? Você diz na questão de frequência ou Não, de... assim, doutor, eu tenho receio do dumping. Porque eu gosto de doce. Você gosta de doce, Felipe? Eu adoro doce. Eu gosto muito de doce e eu tenho medo depois se eu comer doce e passar mal. Como é que é esse negócio do dumping e... Não, o que eu falo para os pacientes, essa é uma pergunta relativamente corriqueira no consultório, que é um medo do paciente. A ideia é essa, né? A gente tratar então, de questões aqui do dia a dia. Do dia a dia. Estamos fazendo perguntas que os pacientes fazem pra gente, não é isso? E a ideia que eu falo para eles é aquilo que o Thiago já tocou em algumas perguntas atrás. O paciente não vai deixar de comer nada. O paciente que come o doce dele hoje, ele vai poder comer eventualmente o doce dele depois da cirurgia. Igual, mesma quantidade? Exatamente, que eu chegar e falar. Ele provavelmente não vai conseguir sentar no sofá e comer aquela caixa de bis que ele comia. Mas ele vai comer um ou dois e vai se sentir saciado e não vai ter o dano. Vai dar um enjoozinho. Depende do paciente. Claro. É importante. Bom, aí eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Vocês não sabem, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, mas eu também fiz a cirurgia. Então eu pergunto às pessoas que eu sei exatamente o que é isso. Então, eu como de vez em quando um bizinho. Você gosta de doce? Eu gosto de doce. Eu gosto de doce. Então eu como um bizinho, às vezes como até 2. Se cair na tentação de comer 3, você se sente enjoado. Eu fui dar uma aula uma vez no México, e aí, na época, eu fazia banda gástrica. Eu fazia banda gástrica e tinha parado de fazer banda gástrica, estava fazendo bypass muito. E os mexicanos só faziam banda gástrica. E aí, me perguntaram lá, eles morrendo de medo do dumping. Mas, doutor, o que é que vocês fazem quando o paciente do bypass tem dumping? Eu disse, nós damos graças a Deus. Porque o dumping termina sendo um agente controlador qualitativo, né? Claro que se ele fica exagerado, isso não é bom para o paciente. Mas o que é que você diz para ele quando eu posso comer doce ou não posso comer doce? Eu sempre tento explicar todas as possíveis complicações da cirurgia para ele entender que existem essas coisas, né? E o dumping, ele tem que entender que ele vai passar mal se ele comer doce, mas ele tem formas de comer. Se ele tiver de barriga cheia, se ele tiver comido uma proteína antes ou algo do gênero. Mas é o que eu, usando o que você falou, eu falo para o paciente, se você tiver dumping, que bom que teve, né? Assim não abusa de doce. É um mecanismo controlador da O cirurgia. paciente Né? passa mal, controlador. ele tem enjoo, sudorese, enfim, às vezes acontece. Isso, infelizmente, Não é nem todo todos mundo, né? têm. Nem todos têm. E os que têm em intensidade muito diferente um do outro, né? Os que têm menos intensidade desses mecanismos e não mudam seus hábitos de vida são aqueles que têm uma probabilidade maior de recuperar uma parte do peso perdido em proporção maior. E falando um pouco de exercício, que é uma outra dúvida que os pacientes têm. Com quanto tempo você libera o seu paciente para voltar a fazer atividade física? No primeiro mês é caminhada tipo passeio, no parque, coisa assim, só caminhar. No segundo mês eu já começo com uma corridinha, step, bicicleta, ergométrica, tudo, e pesos leves que não mexam com o abdômen, né? Cadeira flexora, extensor, então uma musculação leve. Terceiro mês já progride um pouquinho, com 90 dias ele pode fazer o que quiser, luta, o que quiser. E eu estimulo, e eu acho que é parte obrigatória, o paciente fazer musculação no pós-operatório, porque ele perde muita massa magra. Então a gente estimula muito o exercício, aí o paciente fala, mas eu não gosto. Faça sem gostar. É obrigatório o exercício, porque ele perde massa magra. Então a gente vai progredindo cada mês. Eu trabalho do mesmo jeito. Eu libero os primeiros 30 dias caminhada, depois do 30º dia eu libero esse paciente de academia, respeitando os limites dele, e com 60 dias, 70 dias, eu libero praticamente tudo. Eu peço para evitar, na verdade, até 60 dias, esporte de contato, assim, mais homem que gosta de jogar bola, jogar um basquete ou uma luta, mas depois de 60, 70 dias, vida normal. Eu não vejo nenhum tipo de problema para Você normalmente introduz suplemento vitamínico imediatamente ou depois de algum tempo? Eu tenho o hábito de introduzir depois de 30 dias.
Eu geralmente começo após 30 dias esse paciente, faço uma avaliação prévia, alguns pacientes precisam de uma suplementação pré-cirúrgica, mas geralmente, até por causa do comprimido, para facilitar a ingesta, a partir de 30 dias que eu entro com a vitamina. Você também já? 30 dias e para sempre, independente, mesmo que os exames Para estejam sempre normais. é muito tempo. Mas é para sempre. Ad eterno também é muito tempo. Eu digo sempre, é para sempre, doutor? Eu disse, olha, para sempre é muito tempo. Por enquanto. Até eu dizer chega. Né? Para sempre é muito tempo. Tem um aspecto que é interessante, que é a mulher. A mulher que pretende engravidar. Você muda a conduta cirúrgica em relação a isso ou não? Olha, Marcão, você tocou num ponto que eu tenho repensado algumas coisas, mas que eu ainda não consigo chegar num consenso. Eu ainda acho que a mulher em fase... A questão de reprodução da mulher ainda não é um critério para se escolher a técnica cirúrgica. Tá? Concordo. O que eu tenho visto é que eu tenho tido uma visão um pouco enviesada, né? Porque como hoje eu faço parte de uma retaguarda de um hospital que tem muito parto e a gente faz a retaguarda de cirurgia geral, a gente tem visto alguns casos de gestantes que podem chegar um pouquinho diferentes. Mas eu não vejo hoje escolher entre um bypass e uma vertical na mulher que tem reprodução. Ainda continuo achando que você olhar para o... faz o bypass e fecha o buraco, não tem problema. Exatamente. Eu também fecho, então eu não tenho esse problema. Quem fecha... Só que a gente sabe que algumas pessoas não fecham. Mas eu acho que não é essa questão. Eu acho que ainda a questão de escolha não é a parte reprodutiva, mas sim a parte metabólica do paciente. Acho importante a paciente entender que se ela está em dúvida se engravida e depois opera ou opera depois engravida, o ideal é operar antes, porque a obesidade atrapalha a fertilidade. Não, atrapalha a fertilidade e coloca uma gestação de alto risco. Sim. Então... A gestação de alto risco não é de uma paciente operada, é de uma paciente obesa. Principalmente obesa mórbida, né? Sim, então a paciente que quer engravidar, faça a cirurgia antes, espera o período adequado, né? O seu médico vai orientar. Vocês recomendam um período específico ou a qualquer momento? 1 ano e meio aproximadamente, ou quando estabilizar o peso, né? 1 ano e meio, 2 anos, rotina. Tá. Outro aspecto que é muito... são as plásticas, cirurgias reparadoras que as pessoas fazem depois que operam, estão com a autoestima melhor e querem fazer uma plástica reparadora. Com quanto tempo você normalmente recomenda? Tem um tempo, um peso? Como é que é? Não, eu geralmente recomendo esse paciente a partir de entre 1 ano e meio e 2 anos após a cirurgia. Que eu acho que é aquela fase de o paciente ter atingido o peso mínimo dele, eventualmente até ganhar aquele quininho que a gente fala que é para entrar na fase do platô, né, que é para estabilização do peso. Então, a partir de 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos, eu acho que esse paciente tem condição, sim, de fazer a cirurgia plástica. Eu também espero estabilizar o peso. Como o Felipe falou, o paciente normalmente perde bastante e ganha um pouquinho. Então, se ele operar e ainda perder peso, ele vai desperdiçar a plástica, entre aspas, né? E se ele operar e ganhar um pouco, também não é legal. Mas o paciente tem que saber que, a meu ver, a plástica nem sempre é obrigatória. Não é todo mundo que vai ter que fazer plástica, né? Isso é uma pergunta que eu ouço bastante no consultório. Isso é uma questão de cada paciente, mas nem sempre é obrigatório, né? O paciente Tem fazer uma pergunta plástica. do público aqui sobre um tema bastante polêmico, que são cirurgias revisionais. O que são cirurgias revisionais? São cirurgias em pacientes que, por alguma razão, não atingiram o seu objetivo, ou atingiram e depois tiveram a recidiva da doença. Porque a doença, assim como o câncer, assim como hipertensão, você pode tratar, melhorar, ficar bem durante muito tempo e depois voltar ou integralmente ou parcialmente. E algumas pessoas buscam sempre na cirurgia uma nova oportunidade. Partindo, vamos supor, do bypass gástrico, que é uma cirurgia já originalmente mais complexa. Você costuma fazer... Como é que é a sua conduta em relação ao paciente que tem recidiva? Olha, Marcão, as cirurgias revisionais hoje dentro da clínica, elas são um número muito, muito restrito, são poucas, tá? Primeiro porque o que eu percebo muitas vezes do paciente que vem buscar a cirurgia revisional, que ele vem muitas vezes sempre buscando algum fator mecânico que busque ele perder peso. E ele esquece de tratar a base, o que está causando aquele peso, que muitas vezes é ou uma orientação nutricional melhor, ou eventualmente um evento psicológico, uma ansiedade. Então eu sempre falo para o paciente, a gente pode até pensar na cirurgia revisional,
Mas se você não tratar a base, você vai operar de novo, vai ganhar peso. E uma outra coisa que os pacientes também têm que entender é que os números da cirurgia revisional não são os mesmos números que você tem de uma cirurgia primária de obesidade. Então eles ficam imaginando que eles vão ter a mesma resposta que eles tiveram quando eles operaram pela primeira vez. A gente tem que deixar claro que esses números não são iguais. Além de você ter um maior risco cirúrgico, uma cirurgia que já foi, uma barriga que já foi manipulada, então agrega mais risco de complicação. Então, assim, hoje eles são casos bem seletos dentro da nossa equipe. O bypass são pouquíssimos que a gente tem hoje feito. Eu acho que esses casos de reoperação, primeiro que tem que ser muito bem estudado, como o Felipe falou, trazer para a equipe, mas nem sempre essas reoperações são por recidiva da obesidade. Pode ser por alguma complicação, por exemplo, um paciente que fez uma gastrectomia vertical e tem refluxo, ou um paciente que fez uma técnica que não se faz mais, um lazaroto, por exemplo, ou então uma técnica muito desabsortiva e o paciente está com alguma questão. Então, nem sempre a reoperação é porque o paciente voltou a ganhar peso. E aí tem essa dúvida, como o Felipe falou, se o paciente tinha 140 e foi para 90 e hoje tem 130, a cirurgia inicial, que seja um bypass ou que seja uma gastrectomia vertical, ela funcionou na data. Então, muitas vezes mexer num bypass não tem grande sucesso, mas aí tem que ver o motivo dessa cirurgia revisional. Como é que você lida com a expectativa do paciente em relação à perda de peso, por exemplo? Você pega um paciente com 55 de índice de massa corporal, bem pesado, ele pergunta para você, como é que eu vou ficar magro, tal? Como é que você lida com isso? O que eu sempre deixo claro para o paciente é que a gente tem uma expectativa de uma perda de peso em torno de 35% a 40% daquele peso inicial do paciente. Mas que muito disso vai se depender de quanto aquele paciente também se dedicar àquilo. A gente sabe que pacientes que se dedicam mais têm uma resposta melhor à cirurgia. Então, eu nunca falo ao paciente do objetivo final. Eu acho que a gente tem que construir algo para chegar naquele objetivo final. Só acho importante o paciente entender, uma vez que a obesidade é uma doença, o nosso foco maior não é a perda de peso, e eu brinco que a perda de peso é a magreza... Não é para você, mas o paciente é. Não, eu sei, mas ele tem que entender que, por exemplo, se ele não perdeu o peso que ele desejava... O objetivo não é ele ficar magro, mas, por ele exemplo, ficar o mais sim, saudável mas, possível, o mais magro possível. Né? Um paciente que... uma moça que chegou a 80 quilos, mas o objetivo dela era 70, mas ela tirou o remédio da pressão, tirou o remédio da diabetes. Muitas vezes, essa cirurgia teve sucesso, por mais que de repente ela não alcançou o objetivo de peso dela. Então ela tem que entender que, às vezes, a meta muito ambiciosa pode causar uma frustração, mas a gente conseguiu a saúde dessa paciente. Não, e não é só a saúde também, não. Você tem 130 quilos, foi para 80, eu queria ficar com 65, eu digo, sinto muito, na verdade... Você conseguiu um resultado maravilhoso, que você não conseguiria, provavelmente, com nenhuma outra alternativa. Eu tenho um paciente meu... não se comparar, né? Sim. Fulano perdeu mais, Isso, essa comparação menos. É problemática, né? Eu tenho um paciente que eu sempre uso como exemplo. Eu tenho um paciente meu que ele pesa hoje, pós-cirurgia bariátrica, 120 quilos. Aí você fala, mas ele pesa 120 quilos depois da cirurgia bariátrica? Ele pesava 240. Imagina para esse cara que tirou 120 quilos das costas dele, o que é a vida dele hoje com 120 quilos? Será que a gente não teve sucesso? Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Com certeza. Né? A gente tem que entender que na gravidade, doenças com gravidade extrema, você não necessariamente busca a cura plena. Você pode buscar a paliação da doença. Você pode buscar a melhora da qualidade de vida. Você pode buscar o aumento da longevidade, né? Melhoria. Você melhorar, às vezes, é muito bom, que é o que é possível. Na verdade, a medicina nem sempre tem alternativa para tudo. Vocês têm alguma estratégia em relação àquele paciente que se recusa a tomar as vitaminas e tal? Como é que você lida com o paciente que minimiza isso e está sempre voltando para você, aí está com a hemoglobina baixa, tem uma anemiazinha, porque ele não toma remédio? Eu tento explicar, né? É lógico que eu falo ao paciente, eu não vou estar na sua casa forçando você a dar remédio, mas a gente tem que explicar para o paciente a possível gravidade de um problema vitamínico. Algumas vitaminas não avisa, né? Anemia, o paciente vai ficando cansado, mas uma falta de vitamina B12 pode ser muito grave, algumas questões neurológicas. Como é que você suplementa B12? Você faz oral? Eu faço geralmente oral, mas uma vez por semana. Mas o que eu faço inicialmente são os complexos vitamínicos e faz exames periódicos. Se tiver baixo,
Muitas vezes com sublingual, hoje em dia tem alguns sublinguais, ou às vezes até injetável quando necessário, né? Então cada caso é um caso. Sim, do mesmo jeito. Tá. Vitamina D é uma das vitaminas que... Vocês suplementam vitamina D de rotina ou não? Olha, depende muito. Se essa vitamina D, eu não uso o número de 30. Eu acho que se esse paciente estiver acima de 20, eu observo esse paciente. Quando esse paciente tem um déficit pré-cirúrgico, eu faço uma suplementação. Se depois da cirurgia baixa de 20, eu tenho hábito de fazer a suplementação sim desse paciente. Tá bom. Nós estamos quase acabando. O tempo já está, mas ainda temos... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui do público aqui. Deixa eu ver, Angela. A Fernanda diz que vejo nas redes sociais casos de pessoas que fizeram uma segunda cirurgia bariátrica. Após eu gostaria de saber o que acham isso, se são a favor. Aí vocês já comentaram. Marcão, só para tocar no assunto até da cirurgia e de mídia Tem um social. aqui que falou aqui que fez uma cirurgia com o cirurgião Dr. Marcos Leão há 9 anos, Adele Lima, sem nenhuma complicação, só alegria. Esse cirurgião é bom. É o cirurgião. Tem uma coisa aqui, tem o que tem aqui, a Lorena Santos tem a hemoglobina glicada um pouco elevada. Isso pode dizer que ela tem tendência a desenvolver diabetes? É difícil dizer, cada Um caso pouco é um elevada caso. é difícil, né? A outra colocou o anel há 14 anos e voltou a engordar. Tem como fazer um outro tipo de cirurgia que mexa no intestino? Se ela tem o bypass com anel, já foi mexido no intestino. Então, o que tem que fazer muitas vezes é trazer essa paciente de volta para a equipe multidisciplinar, ver a dieta dela e às vezes tirar o anel para ela conseguir comer mais carne do que carboidrato. Acho que talvez uma solução dela seja retirar o anel. Talvez isso beneficie essa paciente. Aqui tem o Ayrton, que ele tem um problema de polipose nasal. E ele pergunta se ele precisa corrigir isso antes da cirurgia ou se ele pode fazer a cirurgia e depois tocar esse negócio. Olha, aí a gente vai entrar um pouquinho na questão do otorrino, né, para avaliar a gente, mas eu acho que eu não vejo nenhum tipo de contraindicação para a cirurgia. Tá. Aí também eu tenho uma paciente, veio comigo essa semana, ela tem uma hipermenorreia, ela sangra demais, sangramento uterino abundante e obesa, e está para fazer uma cirurgia por histeroscopia e quer fazer a cirurgia bariátrica. O que você acha que deve vir antes? A cirurgia ginecológica dela. Eu acho que junto com o ginecologista, às vezes tomar algum anticoncepcional que controle isso, ou a cirurgia ginecológica, mas muitas vezes a cirurgia bariátrica vai controlar a quantidade de estrogênio produzido perifericamente, e às vezes melhora o sangramento. Mas isso tem que ser em parceria com o ginecologista, né? Tem que conversar com Porque muitas vezes esse paciente essa hipermenorreia dela pode levar uma Tem que anemia controlar a anemia pior de todo jeito antes pós-cirúrgica, da né? cirurgia, né? Mas não tem outra alternativa? Ela não pode suspender a menstruação com a Pode, droga e medicação. depois que ela emagrecer e melhorar e tal? Sim, Pode ser. acho que sim. Tá. Bom, gente, nós estamos aqui chegando aos finalmente aqui do nosso Bari Live, essas duas ilustres presenças, Dr. Tiago Zego, Dr. Felipe Rossi, grandes cirurgiões bariátricos com experiência enorme e que estão aqui acompanhando com vocês o Bari Live ao longo desses 2 anos aí. Eu pedi que eles façam as últimas saudações e despedidas para a gente encerrar o nosso Bari Live. Marcão, eu queria agradecer à sociedade, a você, né, que além de presidente aí já é nosso amigo, tudo, é uma honra estar aqui nessa posição e agradecer bastante a vocês. E a todos que estão assistindo, claro. Mais uma vez queria agradecer, Marcão, acho que pelo convite, eu acho que o Bari Live tem se tornado uma coisa rotineira para os nossos pacientes. Eu tenho muito paciente, hoje passou uma paciente comigo que falou assim, não vou conseguir ver, mas vou deixar gravado lá, depois dá para entrar no YouTube. Então eu tenho percebido que isso tem entrado dentro da população, isso agrega informação de qualidade, que eu acho que era algo que a gente faltava um pouco. E mais uma vez parabenizar tanto pela Bari Live, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Bom, é uma honra para a sociedade a gente ter a presença de vocês aqui, trazer essas informações. Eu queria dizer que, além do canal do Facebook, você está aí e está sempre municiado de várias informações, nós temos também o Instagram da sociedade, nós temos o site da sociedade, que é o sbcbm.org.br, que é o site oficial da Sociedade Brasileira. Lá você encontra o cirurgião na sua cidade, encontra equipes multidisciplinares, tem sempre informações de qualidade sobre cirurgia bariátrica e metabólica. E queria convidar vocês também para visitarem
o site da campanha da cirurgia metabólica, a campanha que a sociedade está trazendo para esclarecer a população sobre essa importante ferramenta no controle do diabetes tipo 2. O site é o vidanovametabolica.org.br. Clique lá, viaje, tem uma série de informações sobre o diabetes tipo 2, o que é a doença, quais as alternativas de tratamento, como é que funciona a cirurgia, as alternativas todas. E tem vídeos de cardiologistas, endocrinologistas, cirurgiões, falando sobre os diversos aspectos da cirurgia metabólica. Clique lá, se cadastre para receber os nossos comunicados e fique ligado sempre nos canais da sociedade. Daqui a uma semana, às 8 horas, na próxima quinta-feira, o Barilar vai estar de volta, novamente abordando um tema de interesse da população, sobre cirurgia bariátrica, sobre cirurgia metabólica. Acompanhe a gente, que a gente vai estar sempre ligado. Boa noite a todos. Na década de 80, começou a se observar que pacientes que faziam cirurgia bariátrica, que era a cirurgia originalmente para tratar obesidade mórbida ou obesidade grave, aqueles que eram diabéticos, obtiveram um grande benefício em termos de resolução do diabetes e de melhora da glicemia. Isso gerou uma infinidade de estudos, uma infinidade de outras observações e se desenvolveu o conceito da cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica é mais ou menos o mesmo tipo de cirurgia, os mesmos procedimentos, mas com foco diferente. Um foco não exclusivamente na obesidade, mas um foco nas doenças que vêm com obesidade, principalmente o diabetes tipo 2, que é uma doença que também está associada frequentemente à hipertensão, ao colesterol elevado, ao triglicérides elevado, ao baixo HDL. A esse tipo de procedimento focado no tratamento dessas doenças, nós passamos a chamar de cirurgia metabólica. E a cirurgia metabólica, ela tem como finalidade tratar essas doenças e, principalmente, reduzir complicações advindas do diabetes não controlado, complicações como problemas na retina que podem levar à cegueira, problemas nos rins que podem levar à necessidade de transplante renal, de hemodiálise, problemas cardiovasculares, que são a principal causa de mortalidade nos pacientes com diabetes. Então a cirurgia metabólica tira um pouco o olhar da cirurgia bariátrica, que seria pensar na obesidade pura e simplesmente, e passa a olhar para todas as doenças que limitam a qualidade de vida e que também abreviam a quantidade de vida que as pessoas têm.